Olá, pessoal. Considerando esse cenário que nós estamos vivenciando com a pandemia do coronavírus, as nossas aulas presenciais elas foram suspensas e nós iremos trabalhar nesse momento de suspensão presencial com aulas à distância. Para isso, né, nós iremos utilizar das diversas formas de tecnologias para atender de melhor forma, poder atender vocês, né, para que vocês não sofram nenhum prejuízo por conta da falta de aula presencial. Eu sei que para muitos de nós não é tão comum ter, ter aulas à distância, né? Até mesmo o uso dessas tecnologias, para alguns de nós, nesse primeiro momento, vai ser um pouco complicado, mas tanto eu, quanto a Fazem, quanto o pessoal do TI, está todo mundo disponível a atender as dúvidas de vocês. Nessa aula de hoje, do dia 20, que seria a apresentação dos últimos grupos, né, de trabalho do nosso primeiro trabalho para a primeira VA. Né? Então, a aula de hoje, desse momento, eu vou falar as informações sobre os nossos trabalhos e como que a gente vai trabalhar ao longo desse período de suspensão. Lembrando que são 2 trabalhos para a primeira VA, cada trabalho valendo de 0 a 10 pontos. O primeiro trabalho, que seria na modalidade de sala de aula invertida, mais entrega do trabalho escrito. O grupo 1 e 3 apresentaram na aula passada, que foram os grupos do Matheus e da Jaqueline, apresentaram muito bem, me entregaram o trabalho e tudo bem. O pessoal que ficou de entregar o trabalho, o pessoal que ficou de apresentar os trabalhos hoje, por conta da suspensão, obviamente vão me entregar somente o trabalho escrito. Quem por acaso não está integrado em algum grupo, deve falar comigo. Como o prazo para a entrega dos trabalhos do primeiro trabalho se encerra hoje, quem por acaso ficou sem grupo, me procurar para a gente ver qual a alternativa que nós vamos tomar para solucionar essa questão, né? As justificativas de falta de quem faltou às aulas passadas devem também procurar a coordenação, como devem me justificar também, né, para a gente tentar resolver da melhor forma possível. Os grupos que iriam apresentar hoje, que seriam os 3 últimos grupos, vocês devem enviar os trabalhos no meu e-mail. Somente o pessoal dos 3 grupos que iriam apresentar hoje devem encaminhar os trabalhos para o meu e-mail, para o liliane-direito@hotmail.com. Sobre o nosso segundo trabalho, né? Também valendo de 0 a 10 pontos. Será uma lista de exercícios. Essa lista de exercícios seria apresentada na próxima aula, no dia 27. Nesse caso, eu vou enviar para vocês a lista de exercícios no dia 25, na quarta-feira, e vocês vão me entregar na sexta-feira, até 10 horas da noite, vocês devem encaminhar para a representante de turma, para a Renata. Ela vai recolher todos os trabalhos, todas as listas de exercícios, e depois, em seguida, ela vai me encaminhar. Após ela me encaminhar os trabalhos, eu vou repassar para vocês o gabarito dessa lista de exercício. Lembrando que essa lista de exercício, ela vai ser sobre os temas que eu irei cobrar na prova, e, portanto, vocês aproveitem para estudar, né, para irem internalizando o conteúdo. Terão a oportunidade de fazer isso com a lista de exercícios, que também valerá pontos, né? As normas do trabalho, eu sei que vocês os grupos da aula passada já me entregaram, os da aula de hoje já devem ter feito o trabalho, mas de toda modo eu vou reiterar. Como eu gostaria de receber os trabalhos, eu gostaria de ter a capa separada, a capa com o nome do professor, da disciplina, o nome do grupo e o nome do tema do trabalho.
o conteúdo com no mínimo 4 laudos, com a parte doutrinária e a parte legal do tema. A previsão legal, que consta lá no Código Civil, na Constituição Federal. Ao final do trabalho, vocês vão indicar quais foram as referências utilizadas, quais foram os referenciais teóricos que vocês utilizaram, tanto teórico quanto legal, quanto algum site que vocês utilizaram, vocês devem colocar lá no final do trabalho quais foram essas referências. Uma observação: os temas da aula de hoje, que seriam apresentados pelos 3 últimos grupos, são temas que eu não ministrei para vocês em sala de aula, que teriam a oportunidade de ouvir dos colegas de vocês, né? Mas para que ninguém sofra nenhum prejuízo por não ter tido acesso a esse conteúdo apresentado pelos colegas ou pelo professor, eu vou gravar as aulas desses conteúdos que seriam apresentados hoje e vou disponibilizar para vocês no sistema Moodle. Lembrando que todas as nossas atividades, todos os exercícios e tudo que a gente for trabalhar durante esse período de suspensão, eu vou encaminhar no Moodle e vou encaminhar também no e-mail. No entanto, vocês devem se atentar ao Moodle, que é o sistema adotado pela faculdade, né? Durante o período das aulas, durante o horário da aula, eu vou estar online pelo Moodle, pelo fórum, né? A gente vai interagir pelo fórum, como também vamos interagir pelo sistema do Hangout Meet. Desculpe a pronúncia. As próximas aulas, né, se por acaso permanecer a suspensão, nós teremos aulas ao vivo. Eu irei apresentar as aulas para vocês ao vivo. Mas se por acaso alguém não conseguir ter acesso durante a aula, não se preocupem que essas aulas estarão sendo gravadas e disponibilizadas no Moodle para que vocês possam ter acesso quando vocês puderem, quando vocês tiverem acesso à internet. Mas lembrando que as nossas aulas foram suspensas presencialmente, mas nós estamos recorrendo a todas essas tecnologias para que vocês possam ter acesso às aulas sem prejuízo algum pela modalidade à distância. Então, vamos também se comprometer, né? À medida que nós, professores e faculdade, vocês também devem ter esse comprometimento com o ensino-aprendizado. Até o momento, né, conforme foi apresentado o plano de ensino para vocês e foi combinado com vocês, para a nossa primeira VA, estava tudo organizado, né? As últimas aulas seriam as apresentações dos trabalhos e a feitura da lista de exercício. Então, para a nossa primeira VA, nós não teremos grandes mudanças, grandes consequências. No entanto, a gente vai obedecer o que está lá no nosso plano de ensino, que foi combinado, e vamos aguardar as instruções da faculdade, né? O que porventura possa acontecer, né? A previsão de suspensão foi do dia 17 ao dia 31, a nossa prova está marcada para o dia 3, até então a gente vai manter tudo como está. Se por acaso houver mais alguma prorrogação, nós vamos esperar as orientações da faculdade, de modo que ninguém vai ser prejudicado por conta disso, né? Os temas que serão cobrados na primeira VA. Eu irei cobrar cinco temas que foram ministrados em salas de aula. O primeiro tema sobre o casamento, que está previsto no Código Civil, a partir dos artigos 1511 ao 1530, que trata especificamente sobre o casamento. Impedimentos e suas causas suspensivas, os artigos 1521 ao 1524. O processo de habilitação para o casamento, que a gente falou bastante durante as nossas aulas, que vai do artigo 1525 ao 1532 do Código Civil. A celebração do casamento, que tem previsão legal nos artigos 1533 ao 1542. E, por fim, vamos tratar na nossa prova sobre provas do casamento, que vai dos artigos 1543 ao 1547. Esses são os temas cobrados em sala. Lembrando, recapitulando, que os temas que seriam apresentados hoje por os nossos colegas, eu irei gravar as aulas e irei disponibilizar para vocês.
Eu irei passar exercícios sobre essas aulas que serão gravados, para que vocês possam fixar o conteúdo e também a gente ter uma interação maior com a turma. Como eu falei, vamos aguardar as orientações da faculdade para as futuras eventuais mudanças. No mais, vocês podem contar comigo, estou à disposição de todos vocês. Vocês podem entrar em contato comigo por WhatsApp, por e-mail, por meio da representante discente, o que for melhor para vocês. E muito obrigada, boa noite, e que possamos passar por essa pandemia em paz.